do Varal Celeste, o vídeo de hoje é para falar do importante resultado conseguido diante do Vitória, partida que nós vencemos por 3-1 e disputada pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Vamos lá? Antes, os recados tradicionais aqui do canal. Peço que deixe o seu like, se inscreva no canal ativando o sininho de todas as notificações e compartilhe com seus amigos e seguidores em todas as suas redes sociais. Para conseguir essa vitória e dar um passo mais importante aí na busca pelo retorno à Libertadores de 2026, o time mandado a campo foi o seguinte: Cássio, William, Jonathan Jesus, João Marcelo e Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Arroio e Caio Jorge. Indo entrar no decorrer do jogo: Eduardo, Luiz Sinisterro, o Gabigol, o Wallace e o Japa. Bom, o Cruzeiro conseguiu aí um importante resultado de 3-1 diante do Vitória, num jogo marcado aí por dois tempos, né? E por eficiência de um lado, ainda bem que foi do nosso lado, e a falta de eficiência do outro lado. Os gols do jogo, pelo lado do Cruzeiro, foram marcados por dois do Caio Jorge, né? Um de pênalti e um após o lançamento do Kaique, e o gol do Kenny Arroio, que saiu aí colocando o feito em muita coisa, né? Primeiro gol com a nossa camisa, gol no Mineirão lotado, num jogo de importância, de relativa importância para a sequência do campeonato, né? E o gol do Vitória caiu na famigerada lei do ex, com o William Oliveira subindo de cabeça e tirando, né? Tirou muito do Cássio, né? Não é que assim, no Cássio falhou e tal, não, tirou muito. Mas vou passar pelos gols, depois eu passo por um ou outro lance e falo sobre a importância do resultado. Primeiro gol foi de pênalti, 4 minutos. O Vitória já tinha tido a oportunidade de fazer um golzinho com menos de 20 segundos. O Cássio fez uma importante defesa. Mas com 4 para 5 minutos ali, o Caio Jorge teve uma dividida com o goleiro. O Caio Jorge é chutado, né? Mesmo que seja, não tem aquele impacto, aquela espetacularização e tudo mais. O Caio Jorge foi chutado, sofreu um chute. Se fosse fora da área era falta. Dentro da área esse pênalti, viu, gente? Não tem dessa não, tá? Não teve tanta força, né? Mas foi sem querer. Sem querer também é falta. Sem querer também é pênalti. Foi questão do movimento. É falta também, né? Não deixa de ser falta. Foi falta. O Thiago Couto cometeu o pênalti. O Caio Jorge foi, bateu e fez. Eu vi o Arnaldo Ribeiro falando que o Caio Jorge é artilheiro do campeonato e tal, que o Arrascaeta tá atrás dele, mas o Caio Jorge bate mais pênaltis. Se eu não me engano, o Caio Jorge bateu 2 no Campeonato Brasileiro. Se bateu outro, eu peço por favor que vocês me relembrem. Eu só lembro de 2. E um ele perdeu. Aí a página Diário Celeste puxou estatística e tal. O Arrascaeta, por mais que essa estatística seja pequena, ou seja, os dois têm poucos gols de pênalti, mas o Arrascaeta tem 2 e o Caio Jorge tem 1. E o Caio Jorge, que eu tenho lembrança, ele bateu 2 pênaltis nesse campeonato. E eu acho que são 2 pênaltis no ano. Porque eu não tenho outra lembrança do Caio Jorge batendo pênalti em qualquer outro momento que não foi contra o Bahia no Mineirão, naquele 3-0, e contra o Vitória. Coincidentemente, os dois times, né, do estado da Bahia. Um ele perdeu e o outro ele fez. Batido mais ou menos do mesmo jeito. Só mudou a altura de onde é que essa bola foi. Contra o Bahia foi no meio do gol. Contra o Vitória conseguiu direcionar ela rasteiro. E aí foi muito bem batido. Não só porque entrou, mas porque de fato é uma cobrança um pouco mais complicada para o goleiro chegar. O segundo gol já é um passe do Kaique. Um passe que lembra muito o que ele fez para o Matheus Pereira. Só que assim, dessa vez ele deu uma direção do gol pro passe, né? Ele colocou a bola na direção do gol. O Caio Jorge precisou fazer muita coisa, só tomar a melhor decisão, foi esperar um pouquinho para ir empurrar
e fazer o segundo gol. E o terceiro gol, esse segundo gol, lembrei de uma coisa. Esse segundo gol, o Vitória reclama de um pênalti, que não foi marcado um pênalti para o Vitória e tal. Os jogadores reclamaram e tal. Não teve nada. O Kaique desarma o Mateuzinho na bola. Depois tem o contato e tudo mais. Mas assim, já tinha feito o desarme. O jogador já não tinha equilíbrio. Essa bola já não estava em posse do Mateuzinho mais. Já houve o desarme. O contato é por consequência, né? E é aquele tipo de situação que geralmente não marca falta. Só é marcado falta quando, né, o pênalti, quando o árbitro é chamado erroneamente no VAR, haja vista o que aconteceu em Cruzeiro e Santos, né? No lance envolvendo o Matheus Pereira e o Zé Rafael. Aí a bola vai rodar, chegar no Kaique, o Kaique acha o passe pro Caio Jorge, e o Caio Jorge com muita tranquilidade faz o gol. E o terceiro gol, o Cruzeiro aproveita um erro do Neres na saída de bola. Acho o Matheus Pereira, eu acho que o Romero que dá o passe pro Arroio, e o Arroio faz o que tem que ser feito, né? Dribla. Nem um drible, assim. Ele ganha ali no 1 contra 1 na questão da velocidade e chuta pro gol. É o que tem que ser feito ali, gente. E ponto final. E aí faz o gol dele, assim, né? E dessa vez é fazer o K mesmo, né? Porque é Caio Jorge fez 2 e o Kenny Arroio fez mais um. Então, né? Tem até uma foto do Kenny fazendo o K aí junto com o Caio Jorge, né? Caio Jorge de frente pro Kenny Arroio, assim, e ele fazendo o K. Então, assim, resultado importante. E o primeiro tempo que eu falo é de eficiência, né? O Cruzeiro foi eficiente, o Cruzeiro poderia ter saído com mais, e o Vitória também, né? É que o Vitória não teve eficiência. E o Cássio também foi muito importante. Além dos autores dos gols, o melhor em campo do Cruzeiro é o Cássio. Porque ele faz defesas muito importantes ali no primeiro tempo. Ele pega um chute, se eu não me engano, do Eric. Ele pega a finalização do Mateuzinho com menos de 20 segundos de jogo. Ele pega uma finalização do Mateuzinho de fora da área, defende o rebote também, mesmo o rebote, não sei se o rebote foi a defesa ou foi para fora, mas estava impedido. Mas assim, ele tem participações muito importantes. O gol, infelizmente, não pode deixar o cara subir no primeiro pau igual o William Oliveira subiu, né? E assim, o gol, infelizmente, não teve jeito, né? É o famoso não tem jeito. Então, o William consegue tirar muito bem do Cássio. E aí quebra, né, essa talvez expectativa de ter um resultado um pouco mais tranquilo, né? Até porque o primeiro tempo, se o Vitória é eficiente, no mínimo sairia com empate daquele primeiro tempo ali. O Cruzeiro foi eficiente, que é uma coisa que o Cruzeiro às vezes faltava, né? Chegava, construía, disputava, tinha oportunidade de fazer os gols e não fazia. Dessa vez conseguiu colocar o 3-1 no placar e no segundo tempo controlou o resultado ali. Eu acho que esse primeiro tempo tem o impacto da zaga ser a zaga reserva, né? O João Marcelo, que não jogava 90 minutos, já tinha um bom tempo, e o Jonathan Jesus. Os dois não jogavam juntos desde o jogo contra o Juventude no Campeonato Brasileiro do ano passado, gente, na última rodada. Então, assim, é muito tempo. Fora o tempo que o João Marcelo ficou fora por causa da lesão no joelho, né? Ele tem uma lesão grave contra o Uberlândia e só volta a atuar 90 minutos agora contra o Vitória. Então é muito tempo sem jogar um jogo completo, sabe? Então eu acho que sentiu igual no lance do Mateuzinho, no primeiro lance do jogo, naquele lance antes dos 20 segundos lá, quem toma o drible é o João Marcelo. Talvez por não estar com ritmo de jogo e ele não entender a leitura que ele tinha que ter feito ali. O Mateuzinho passa batido e faz a finalização. Tem um lance do Caio Jorge que eu acho que merece uma chamada assim de tomada de decisão, né? O Cruzeiro descia com 3 jogadores. Se eu não me engano, era o Caio conduzindo a bola, o Matheus Pereira pelo meio e eu não sei se era o Arroio ou o Christian na esquerda. Mas a melhor jogada para o Caio ali, naquele momento, era virar essa bola, tentar dar o passe como se fosse um cruzamento. O goleiro não chegaria e tal, porque geraria dúvida. E estaria fora da área também. Mas assim, virar essa bola
e correr para a área. Ele não tem essa atitude, ele vai ter essa atitude quando ele chega próximo da área. Aí já não adianta, a defesa já recompôs, o jogador já fundou, e aí não tem jeito, sabe? Não vai adiantar. Ali, já que ele não fez o que ele era para ter feito, ou seja, antecipado o passe e partido para dentro da área para gerar volume lá dentro, e até opção para uma possibilidade de uma finalização um pouco mais tranquila, a hora que ele chegou na área ali, era tentar mais ou menos o que o Arroio fez no gol. Cortar para o lado e bater, né? Que é aquela, se acerta a direção do gol, pode ser que faça o gol. Mas aí pode gerar um escanteio e tudo mais. Pode gerar qualquer coisa, né? Mas não tomou a melhor decisão. E o Cruzeiro teve outras oportunidades, por isso que eu falo, o Cruzeiro poderia ter feito mais, sabe? Principalmente no segundo tempo, teve um chute do Matheus Pereira, que não conseguiu tirar tanto assim, até porque não tinha muito espaço. O jogador do Vitória conseguiu meio que dar uma recuperada e tirou essa possibilidade do Matheus bater ela mais para o canto. O Arroio também teve uma oportunidade. E assim, poderia ter... o que eu tô falando aqui, o Cruzeiro poderia ter feito pelo menos 5 gols, sabe? Mas quando você olha o primeiro tempo, o Vitória poderia ter saído ali com resultado positivo para o intervalo. O que quebra o jogo do Vitória é a saída do Mateuzinho, né? E ali o Vitória meio que perde, o Cruzeiro acha os encaixes de marcação, o Vitória perde ali sua referência técnica e não consegue mais ter o controle do jogo igual teve em determinados momentos do primeiro tempo. E o Cruzeiro controla e sai com os 3 pontos. Resultado importante. O Mirassol empatou. E lembrando, gente, Flamengo e Palmeiras, eu acredito que eles vão disputar o brasileiro até o final e tudo mais. Ou seja, um dos dois ali é primeiro ou segundo, não tem jeito, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Flamengo e Palmeiras jogam a final da Libertadores. Abre mais uma vaga naquele que era o G4. Hoje vira G5, né? Por que eu falo que isso é importante? O Fluminense perdeu. O Botafogo empatou, o Mirassol empatou, que o Mirassol jogou contra o Botafogo, o Bahia ganhou. Desses aqui, que estão para trás do Cruzeiro ali, né? Mirassol, Bahia, Botafogo, Fluminense, acho que tem o São Paulo, perdeu para o Vasco e depois é o Vasco. Desses times que estão para trás do Cruzeiro, principalmente os mais próximos, né? Mirassol, Bahia, Botafogo e Fluminense, só o Bahia ganhou. O Bahia chegou a 52 pontos, né? Tá em quinto lugar. Então, sim, e o Mirassol ficou com 56, ou seja, aquilo que era, se eu não me engano, 1 ponto do Mirassol para nós, 2 pontos ali, 2, né, no caso, o Mirassol foi 56, o Cruzeiro aumentou, né, para 4 pontos aí, o Mirassol foi 56, ganhou 1 pontinho, o Cruzeiro ganhou 3, chegou a 60. Então, assim, falta um pouquinho. O Cruzeiro está próximo de retornar à Libertadores. Eu não vou falar com certeza que o Cruzeiro vai retornar à Libertadores. Porque para mim, o grande objetivo não é só o retorno à Libertadores. Porque é importante lembrar, as fases de classificação da Libertadores valem para a Libertadores, viu? A questão é, a torcida minha é que o Cruzeiro retorne direto para a fase de grupos. Por quê? Aí você não precisa passar por decisões que vão decidir o seu primeiro semestre e o seu ano, já de cara na temporada. Ainda mais na temporada que tem mudanças de calendário, né? Estadual reduzido, Campeonato Brasileiro começando mais cedo. Então, assim, você alivia determinadas tensões e dá a possibilidade de um melhor trabalho de início de temporada para uma montagem de elenco, né? Então, é muito importante e necessário chegar na fase de grupos. E tá bem pertinho. Falta pouco. O Cruzeiro precisa arrumar formas e meios de conseguir isso o mais rápido possível para resolver essa parada, sabe? E aí poder focar em outras situações dentro desse ano. Afinal de contas, nós temos a Copa do Brasil para disputar, né? Semifinal contra o Corinthians, caso classifique, tenha final contra Vasco ou Fluminense. Beleza? Então, assim, é uma vitória muito necessária. Ainda mais no desenho da rodada, ela se tornou ainda melhor. Tal qual foi o resultado contra o Fortaleza.
Resultado contra o Fortaleza, o Cruzeiro jogou, né? O Cruzeiro foi o jogo de sábado, que fechou ali 9 horas da noite do sábado, e os outros times jogaram no domingo, se eu não me engano, na segunda. E tipo assim, eles ganharam e tudo mais, né? Ficou aquele negócio assim, ficou ótimo pro Cruzeiro a vitória em cima do Fortaleza, pelo que a rodada se desenhou. Idem nessa rodada. Ficou ótima a vitória pelo que a rodada entregou aí ao Cruzeiro. Fechou? Então, tá pertinho. Tá caminhando para chegar, mas está faltando um pedacinho para chegar de fato no grande objetivo do ano. Bom, pessoal, eu agradeço a você que veio comigo até o final desse vídeo. Cruzeiro conseguiu uma vitória importantíssima, 3-1. Caio Jorge voltou a marcar um jogo muito importante, um resultado muito importante, onde o Cruzeiro voltou a ser eficiente e que o Cruzeiro mantém essa eficiência daqui até o final da temporada, que nós esperamos que encerre aí com alguma boa surpresa para nós torcedores. Próximo jogo do Cruzeiro é contra o Grêmio, nessa quarta-feira, dia 5 de novembro, às 8 horas da noite, lá na Arena do Grêmio. Jogo complicado, mas é aquela. Tá no caminho para a conquista do nosso objetivo. Se quer chegar lá, vai precisar passar por isso aí e, de preferência, tentar arrancar pontos. Não é nem só ponto, não. Arrancar pontos lá do Grêmio na casa dele. Beleza? No mais é isso aí, pessoal. Agradeço a todas e todos. Peço que, caso não tenha deixado seu like, deixe o seu like. Se inscreva no canal ativando o sininho de todas as notificações e compartilhe com seus amigos e seguidores em todas as suas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!